mas eles não observaram a minha saída. Então, eu resolvi aguardar. Tendo em vista que houve uma ligação da corporação do quartel, perguntando se havia acontecido algum disparo na delegacia. Não me recordo o nome do policial militar. Ele perguntou o que foi que houve, que foi disparo acidental. E logo após, eu peguei a viatura e saí do local. Logo em seguida, apareceu essa viatura e eu saí em direção à minha residência. E lá fiquei aguardando, tendo visto que eu tinha informado a composição que eu estava na delegacia. Tá. Informei. Ainda sobre as circunstâncias do flagrante, que é o nosso limite aqui, né? O senhor, no seu testemunho, no seu depoimento, melhor dizendo, o senhor disse que você mesmo se algemou? Sim. Foi? Algemamento. Foi. Ao se entregar para a polícia. Isso. Aguardei, já com a algema em mãos, para não gerar desconforto com os policiais militares que até então eram meus amigos, e eu tenho certeza que eles iam querer me algemar, e eles poderiam estar cometendo algum ato, né? Desculpe. E poder prejudicá-los. Aí até o Félix, não, cara, não precisa dar algema não, mas... Certo, mas o que importa... Perdão, o que importa, eu me algemei, eu mesmo me algemei. você que se algemou. Tá. A algema era minha. Perfeito. Particular. Outra coisa, aqui foi apreendido com o senhor 2 pistolas e também munição, não é isso? Sim. O senhor saberia dizer a quantidade de 9 milímetros de .40 que foi apreendida? Não, senhor doutor, não se deve. Só isso mesmo. Muito obrigado a todos pela defesa em relação à história. A liberdade provisória com imposições de limites cautelares. Em relação a uma pergunta? Não. Você disse que ia fazer só uma pergunta sobre o meu convívio. Por favor. Convívio? O convívio, o ambiente. Deixa eu fazer só essa pergunta. Em relação ao trabalho? Você disse que ia fazer. Sim. Que ele explicasse acerca do convívio de trabalho dele. Mas em relação à custódia... não sei se é porque não é pertinente ao flagrante. Isso é porque a própria processual. É porque uma informação dessa pode evitar que outros monstros cresçam dentro de uma instituição de segurança e ceifem a vida de 5 famílias. Ceifem a vida de 5 pares de família. Pode ser que ajude, pode ser que vocês consigam repassar isso. Mas a pessoa não é assim, a pessoa acaba depois de tanta injustiça, tanto mal. Isso é aquilo que eu estou dizendo. Eu vejo que o doutorado está angustiado, né? E quer se manifestar, né? Então, em que pese, deixa eu acreditar em Vossa Excelência, doutor, em que pese realmente não ter nada a ver com os limites da audiência de custódia, mas que, se for o caso, se permita esse desabafo dele, né? É só a intervenção do Ministério Público, mas deixa eu acreditar em Vossa Excelência. Fica à vontade. Vossa Excelência, doutor, eu estou há 12 anos e 8 meses nessa instituição, Polícia Civil. Amei muito. Tanto é que eu lutei tanto para estar aqui. Há 9 anos eu sou plantonista, conheço o serviço métier. Nos primeiros anos de plantonista, eu já me deporei com um absurdo, colocava a inspetora sozinha no plantão para custódia preso, conduzir preso para exame de corpo de delito, e eu mais 2 policiais entramos com um pedido para que fosse revista essa situação. Não tivemos êxito. Procuramos os jornais, fizemos uma denúncia. O jornal TV Diário foi na delegacia, fez a matéria, e como forma de punição ficamos com um expediente de quarta a domingo. O expediente de quinta a segunda e expediente de sexta a terça, como forma de punição. 6 meses sem ter finais de semana com a família. Isso em 2013. Só foi sanado depois de 6 meses, quando veio uma notificação da CGD exigindo explicações do delegado e uma orientação da Associação de Delegados que o delegado pedisse aposentadoria compulsória. Foi então que acabou. Mas antes de sair, ele deixou um delegado, Dr. Herbert, para dar continuidade aos assédios e os absurdos. Um dos inspetores pediu afastamento e pediu exoneração de tanto assédio que estava sofrendo. Eu fui obrigado a fazer boletim de ocorrência, mesmo existindo 5
escrivães para fazer esse procedimento durante o expediente. Me neguei. Fui obrigado a sair da delegacia, a gritos, pelo delegado, e fui transferido para a Granja, a 30 quilômetros. Mas não foi por satisfeito. Meses depois, a delegada municipal de Granja chegou para mim e disse que eu ia pegar a viatura, mais um policial militar, e fazer as notificações e as demais diligências. E eu falei para ela que tem 3 inspetores, ceda um, fica 2 na viatura fazendo serviço. Ou você faz dessa maneira, ou você vai fazer boletim de ocorrência. O mesmo assédio. E eu disse que não ia fazer. Fui transferido novamente para Jijoca. Transferido novamente. Em Jijoca, fiquei lá no expediente um ano e meio, fazendo deslocamento de Topic de 6h30 até e 6h30 quando eu saía, eu tinha que pegar uma carona. Chegava 8 horas, 7 horas da noite, 8 horas da noite em casa, sem direito ao convívio dos filhos, ficando 1 hora só com o convívio deles, deixou de dormir cedo. Não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Volto para Camusim algum tempo depois desse sofrimento, e volta sobre os meus assédios do Dr. Herbert, e por fim o Dr. Adriano chega, um rapaz jovem, escrivão, conhece a vida da gente, a perseguição, os assédios, e mesmo assim, como delegado, ele continua com os mesmos problemas de perseguição e assédio. Você não vai tirar extra, nem você, nem o Éder, nem a Luciana. Eu perguntei ao inspetor-chefe, por quê? Porque eu não quero. Porque o Adriano Zeferino era ex-namorado da delegada de Granja, a doutora Patrícia Mendonça, que pediu a minha transferência. E lá continua a perseguição, nada de expedir. Antônio. Essas outras questões, o senhor vai, na eventual ação penal, vai poder se manifestar, falar pela defesa, mas em relação à custódia, a única pergunta que o senhor tem é essa: o convívio? Sim, até porque não é pertinente. Tá, sim. Uma vez mais perguntas, está encerrada a audiência de custódia. Doutor Pedro Ribeiro, fica à vontade para se manifestar. Excelência, na circunstância do crime, o fato do Dourado ter vitimado colegas de trabalho, que conviviam com ele no dia a dia, é certo que a Polícia Civil e a Polícia Militar também, muitas vezes é um ambiente muito atormentado. Creio que é imprescindível o acompanhamento psicológico, o apoio psicológico, tanto para a policial militar como para a policial civil. Mas eles não precisavam da minha saída. Então, eu resolvi aguardar. Tendo em vista que houve uma ligação da corporação do quartel, perguntando se havia acontecido algum disparo na delegacia. Não me recordo o nome do policial militar. Ele perguntou o que foi que houve. Que foi disparo acidental. E logo após, eu peguei a viatura e saí do local. Logo em seguida, apareceu essa viatura e eu saí em direção à minha residência. E lá fiquei aguardando, tendo visto que eu tinha informado a composição que eu estava na delegacia. Tá. Eu estou bem. Ainda sobre as circunstâncias do flagrante, que é o nosso limite aqui, né? O senhor, no seu testemunho, no seu depoimento, melhor dizendo, o senhor disse que você mesmo se algemou? Sim. Foi? Giovanni, foi. Ao se entregar para a polícia. Isso, aguardei, já com a algema em mãos, para não gerar desconforto com os policiais militares que até então eram meus amigos, e eu tenho certeza que eles iam querer me algemar, e eles poderiam estar cometendo algum ato, né? Desculpe. E poder prejudicá-los. Aí até o Félix, não, cara, não precisa dar algema não, mas Certo, mas o que importa... Perdão, O que importa eu me algemei, eu mesmo me algemei. você que se algemou. Tá. Isso, a algema era minha, Perfeito. particular. Outra coisa, aqui foi apreendido com o senhor 2 pistolas e também munição, não é isso? O senhor saberia dizer a quantidade de uma de 9 milímetros de .40 que foi apreendida? Não, senhor doutor, não se deve. Só isso mesmo. Muito obrigado, doutor, pela defesa. Em relação à custódia, doutor? A liberdade provisória com imposição de multas cautelares. Em relação a uma pergunta? Não. Então, você disse que ia fazer só uma pergunta sobre o meu convívio. Por favor. Convívio. O convívio, o ambiente. Deixa eu fazer só essa pergunta. Em relação ao trabalho? Você disse que ia fazer. Sim. É que ele explicasse acerca do convívio de trabalho dele.
Mas em relação à custódia, Não sei se é porque não é pertinente ao porque flagrante. isso é porque a própria processual. É porque uma informação dessa pode evitar que outros monstros cresçam dentro de uma instituição de segurança e ceifem a vida de 5 famílias. Ceifem a vida de 5 pares de família. Pode ser que ajude, pode ser que vocês consigam, né, repassar isso. Mas A pessoa não é assim, a pessoa acaba depois de tanta injustiça, tanto mal. Isso é aquilo que eu estou Eu dizendo. vejo que o doutorado está angustiado, né? Ele quer se manifestar, né? Então, em que pese, eu deixo a critério de Vossa Excelência, doutor, em que pese realmente não ter nada a ver com os limites da audiência de custódia, mas que, se for o caso, se permita esse desabafo dele, né? É só a intervenção do Ministério Público, mas deixa a critério de Vossa Excelência, doutor. Fica à vontade. Vossa Excelência, doutor, eu estou há 12 anos e 8 meses nessa instituição, Polícia Civil. Amei muito, tanto é que eu botei tanto para estar aqui. Há 9 anos eu sou plantonista, conheço o serviço, métier. Nos primeiros anos de plantonista, eu já me deporei com um absurdo, colocava a inspetora sozinha no plantão para custodiar preso, conduzir preso para exame de corpo de delito, e eu mais 2 policiais entramos com um pedido para que fosse revista essa situação. Não tivemos êxito, procuramos os jornais, fizemos uma denúncia, o jornal TV Diário foi na delegacia, fez a matéria, e como forma de punição ficamos com um expediente de quarta a domingo, o expediente de quinta a segunda e expediente de sexta a terça, como forma de punição. 6 meses sem ter finais de semana com a família. Isso em 2013. Só foi sanado depois de 6 meses, quando veio uma notificação da CGD exigindo explicações do delegado e uma orientação da Associação de Delegados que o delegado pedisse aposentadoria compulsória. Foi então que acabou. Mas antes de sair, ele deixou um delegado, Dr. Herbert, para dar continuidade aos assédios e os absurdos. Um dos inspetores pediu afastamento e pediu exoneração de tanto assédio que estava sofrendo. Eu fui obrigado a fazer boletim de ocorrência, mesmo existindo 5 escrivães para fazer esse procedimento durante o expediente. Me neguei. Fui obrigado a sair da delegacia, a gritos, pelo delegado, e fui transferido para a Granja, a 30 quilômetros. Mas não foi por satisfeito. Meses depois, a delegada municipal de Granja chegou para mim e disse que eu ia pegar a viatura, mais um policial militar, e fazer as notificações e as demais diligências. E eu falei para ela que tem 3 inspetores, ceda 1, fica 2 na viatura fazendo serviço. Ou você faz dessa maneira, ou você vai fazer boletim de ocorrência. O mesmo assédio. E eu disse que não ia fazer. Fui transferido novamente para Jijoca. Transferido novamente. Em Jijoca, fiquei lá no expediente um ano e meio, fazendo deslocamento de Topic de 6h30 até e 6h30 quando eu saía, eu tinha que pegar uma carona. Chegar 8 horas, 7 horas da noite, 8 horas da noite em casa, sem direito ao convívio dos filhos, ficando 1 hora só com o convívio deles, deixei eu dormir cedo. Não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Volto para Camusim algum tempo depois desse sofrimento, e volto a sofrer os meus assédios do Dr. Herbert. E, por fim, o doutor Adriano chega, um rapaz jovem, escrivão, conhece a vida da gente, a perseguição, os assédios, e mesmo assim, como delegado, ele continua com os mesmos problemas de perseguição e assédio. Você não vai tirar extra, nem você, nem o Éder, nem a Luciana. Eu perguntei ao inspetor-chefe, por quê? Porque eu não quero. Porque o Adriano Zeferino era ex-namorado da delegada de Granja, a doutora Patrícia Mendonça, que pediu a minha transferência. E lá continua a perseguição, nada de expediente. Antônio. Essas outras questões, você vai, na eventual ação penal, vai poder se manifestar, falar pela defesa, mas em relação à custódia, a única pergunta que o senhor tem é essa: o convívio? Sim, até porque não é pertinente. Tá, sim. Não havendo mais perguntas, para encerrar a audiência de custódia. Doutor Pedro Henrique, fica à vontade para se manifestar. Excelência, a circunstância do crime, o fato do Dourado ter vitimado colegas de trabalho, que conviviam com ele no dia a dia, é certo que a Polícia Civil e a Polícia Militar também, muitas vezes é um ambiente muito atormentado,
creio que é imprescindível o acompanhamento psicológico, o apoio psicológico, tanto para policial militar como para policial civil.